Vamos lá, galera, continuar com a nossa aula sobre o Código de Ética Odontológico. De novo, peguem o material que eu disponibilizei para vocês, nosso Código de Ética em PDF. Ele é necessário estar em suas mãos para que você possa acompanhar essa aula de forma satisfatória. De posse desse material em suas mãos, você vai lá no artigo 10, tá, do seu Código de Ética, que nós vamos dar sequência a partir do capítulo 4, que fala das auditorias e perícias odontológicas. Nós não vamos ler todo o artigo 10, porque vai necessitar que vocês mesmos leiam, tá? Nós vamos aqui falar apenas do que é mais comum ocorrer para que a gente possa avançar no conteúdo, certo? Então, o artigo 10 está lá dizendo muito claramente que constitui infração ética, ou seja, a partir desse momento, o seu código de ética, ele vai falar para você o que é considerado infração ética. Isto é, se você cometer essas condutas que estão descritas aqui, você estará cometendo uma infração ética e você poderá muito bem sofrer uma penalidade ética dentre aquelas que vocês já sabem perfeitamente quais são. Então vamos lá, inciso 1. Ele diz que é infração ética deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor. Por que esse inciso é importante? É muito comum em processos cíveis, aquele onde o paciente pede indenização, acusando o dentista de erro odontológico, é muito comum o paciente pedir as indenizações, só que esse processo, para que seja julgado pelo juiz, o juiz precisa ter conhecimento daquela causa. Só que a causa versa sobre a odontologia, então o juiz ele não vai ter conhecimento de julgar aquela causa só com seus conhecimentos jurídicos. Então, o que o juiz faz? Ele nomeia um perito, esse perito, como a causa envolve conhecimento odontológico, vai ser um dentista, esse perito vai analisar toda a situação, vai examinar o paciente, analisar o prontuário, toda a documentação odontológica, para então passar para o juiz o que realmente está acontecendo naquele caso concreto. E a partir dessa visão do perito, o juiz poderá usar como sua decisão. Embora o juiz não seja obrigado a seguir o que o perito disse, é uma opinião muito importante para aquele caso, pois é uma opinião estritamente técnica, emitida por um profissional da área. Então, quando vocês, como dentistas, forem nomeados como perito ou como auditor, você cometerá infração ética se você analisar aquele caso sem absoluta isenção. Ou seja, você designado como perito da justiça ou então auditor uma empresa qualquer, você deve analisar todos aqueles casos com máxima impessoalidade, imparcialidade. Não importa se quem está do outro lado é seu dentista amigo, se é seu dentista inimigo, se seu paciente é conhecido ou não. O que importa é que você deve atuar com absoluta isenção. Se assim você não fizer, você estará cometendo infração ética. O que é a figura do auditor? O auditor é aquele profissional, no nosso caso aqui cirurgião dentista, que geralmente trabalha em plano de saúde para verificar se aqueles procedimentos foram realmente realizados pelo dentista. Ou então é aquele dentista que trabalha em empresa privada que vai analisar se aqueles procedimentos estão sendo realizados de forma correta. Só que é um detalhe importante, ele menciona aqui no final do inciso 1. O perito auditor não pode ultrapassar os limites de suas competências. Quando eu falo que o auditor ele deve analisar se aqueles procedimentos estão sendo feitos de forma correta, ele não vai interferir no procedimento do dentista. Nós já conversamos aqui que o dentista tem direito de exercer a sua profissão com liberdade de convicção. O que o auditor vai fazer é se realmente aquilo que o dentista disse que foi feito no paciente. Essa que é a ideia do inciso 1, certo? Vamos para o inciso 2. O inciso 2 do artigo 10, ele diz que constitui infração ética intervir na qualidade de perito ou auditor nos atos de outro profissional. Foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Não é porque você é perito, não é porque você é auditor, que você tem o direito de intervir no tratamento realizado por outro profissional. Não é esse o objetivo de perito e auditor. O objetivo do perito, quando trabalha para a justiça, é exatamente fornecer ao juiz subsídios técnicos da profissão para que ele possa julgar aquela causa. O auditor, por sua vez, é analisar se aqueles procedimentos
realmente foram realizados e se seguem as normas técnicas científicas preconizadas para a profissão. Em hipótese nenhuma, você como perito auditor poderá interferir na atuação daquele profissional ou daqueles procedimentos que você está analisando. Esse que é o objetivo do artigo 2, do inciso 2 do artigo 10, que dizendo que constitui infração ética você intervir no exercício de outro profissional. O inciso 3, ele fala que a infração ética, você dentista, acumular as funções de perito auditor e procedimentos terapêuticos ou odontológicos na mesma entidade prestadora de serviço. Se você porventura trabalha em uma clínica privada ou uma clínica de instituição pública que seja, e você naquela clínica você exerce atividades como clínico geral, você não pode ser ao mesmo tempo clínico geral e auditor daquela clínica, por um claro choque de interesses. Não pode você, clínico geral, auditar seus próprios procedimentos. Então, em virtude desse dispositivo, é infração ética se você acumular essas funções. Ou você trabalha como dentista clínico geral daquela clínica, ou você trabalha como auditor. Porque a função do auditor, como eu falei, é exatamente essa: auditar os procedimentos, verificar se realmente aqueles procedimentos foram realizados e, se foram realizados, foram feitos de acordo com as normas técnicas da profissão. Vamos então seguir, vamos pular esses outros incisos. Como eu falei, vai demandar a leitura de vocês mesmos. Vamos lá para o artigo 11 do nosso Código de Ética, que fala sobre o relacionamento com o paciente. Da mesma forma que o artigo 10, o artigo 11 ele elenca aqui algumas atitudes, alguns comportamentos dos dentistas e dos inscritos que vão configurar infração ética. Então, o artigo 11 menciona aqui que constitui infração ética, no seu inciso 1º, discriminar o ser humano de qualquer forma. Então, é uma norma muito clara, é uma norma que não precisaria estar no Código de Ética, porque, logicamente, que você não deve, em hipótese nenhuma, discriminar seu paciente. Você não deve discriminar o seu paciente por ele ser negro, por ele ser asiático, por opção sexual dele. Em hipótese nenhuma, você deve discriminar aquele seu paciente. Além da lei não nos permitir essa discriminação, está muito claro na Constituição do país, o nosso Código de Ética apenas ressalta essa importância, que independente da condição do seu paciente, independente das opções filosóficas que esse paciente tem, você não pode discriminá-lo. Você tem que atender de forma que você atenderia qualquer outro paciente. Lá no inciso 2 diz que constitui infração ética você, dentista, aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política. O que é isso? Pode ser que você, como dentista, tenha um paciente que ele é muito influente na política, ou então ele tem um poder aquisitivo muito grande, um poder financeiro, sei lá, alguma situação desse tipo. E você aproveitar dessa situação para obter vantagem para si. Imagina aquele seu paciente que tem influência política, ele é seu paciente, você tem um excelente relacionamento com ele e você usa dessa qualidade dele para se beneficiar de forma ilícita. Então você deve atender seu paciente da mesma forma, de forma profissional, ética e responsável, independente da posição política desse paciente, independente da posição econômica desse paciente. Da mesma forma, se você porventura atender um paciente que tem um elevado poder financeiro e você ter conhecimento desse ato, desse fato do paciente, se aproveitar e cobrar valores exorbitantes, totalmente fora da realidade econômica do país, exatamente por saber que ele tem um alto poder aquisitivo e ele precisa naquele momento realizar aquele procedimento. Além de ser um ilícito, o Código do Consumidor não permite, o próprio Código Civil veda essas práticas, o nosso Código de Ética também veda, ele proíbe que você utilize esses artifícios para obter vantagem. Inciso 3. O inciso 3 fala que é infração ética, você cometerá uma infração ética caso você exagere em diagnóstico, em prognóstico ou em terapêutica. Infelizmente, galera, isso aqui é muito comum acontecer em algumas clínicas. O que esse inciso ele quer dizer? Esse inciso aqui ele mostra para você que às vezes um paciente vai a um consultório e o paciente ou tem pouco procedimento para fazer ou não tem nenhum. E o dentista, de forma inescrupulosa, vai dizer que o paciente tem
vários procedimentos para fazer. Um exemplo clássico que a gente comenta é aquele paciente que tem 1 ou 2 restaurações para fazer e o dentista coloca em seu orçamento que ele tem 10, 12 restaurações. Primeiro, você está exagerando no diagnóstico, porque ele não tem todas essas cáries para você tratar. Você está mentindo, ludibriando o seu paciente para obter vantagem financeira indevida, certo? Então você não pode exagerar em diagnóstico. O diagnóstico nada mais é do que você definir, determinar qual é aquela patologia que o paciente apresenta. Então, se ele chega ao seu consultório, você deve se restringir ao diagnóstico dele. Se ele tem 2 restaurações, se ele tem 2 cáries, o diagnóstico vai ser 2 cáries, vai ser gengivite, se ele possuir, vai ser necessidade de alguma exodontia, enfim. Mas você não pode exagerar, não pode inventar procedimentos que ele não precisa fazer. Quando ele fala exagerar em prognóstico, prognóstico é quando você vai imaginar a evolução daquela patologia. As patologias ela tem uma evolução conhecida cientificamente. Ela pode evoluir para a cura, pode avançar para uma patologia mais grave, pode de repente avançar para o óbito do paciente, enfim. Mas o prognóstico você não pode exagerar. Ou seja, se você sabe que aquela patologia, se for tratada de forma correta, vai evoluir para a cura definitiva, você não pode dizer para o paciente que aquela patologia é letal, apenas para tentar amedrontar o paciente e fazer com que ele realize o tratamento com você. Esse é o objetivo deste inciso. Além disso, exagerar em terapêutica, né? Como eu mencionei agora para vocês, a questão das cáries. Você exagerar na quantidade de procedimentos restauradores, você dizer que o paciente precisa fazer um canal daquele dente, quando na verdade ele não precisa. Embora a cavidade esteja profunda, provavelmente uma restauração ali seja suficiente. Então você não pode exagerar em diagnóstico, prognóstico e terapêutica. Se assim você quiser, você incorrerá em infração ética. Inciso 4. Constitui infração ética deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento. Esse assunto aqui nós vamos comentar muito quando nós formos ter aula de responsabilidade civil. O que esse inciso deixa claro para vocês é que é obrigação sua como dentista explicar todo o tratamento para o paciente, explicar os riscos daquele tratamento, deixar muito claro os custos que esse tratamento terá e alternativas ao tratamento. Você como dentista não pode fornecer para o paciente apenas uma possibilidade terapêutica. Você é obrigado do ponto de vista ético, está aqui no nosso código de ética, mas também do ponto de vista civil, a fornecer alternativas para o tratamento. Porque o paciente, de posse de sua autonomia, ele tem o direito de escolher o que é melhor para ele. Então, se ele não souber quais são as possibilidades, se ele não souber todos os riscos, custos, benefícios e malefícios de cada proposta terapêutica, ele não poderá exercer sua autonomia. Quando a gente fala que o paciente tem que exercer a autonomia de escolha, o que isso quer dizer? É que você como profissional, você como cidadão, você como paciente, você só pode escolher entre A e B se você conhecer tudo de A e conhecer tudo de B. Se você não conhece o que é o A e não tem a menor ideia do que é o B, você pode até escolher, mas você escolheu de forma no chutômetro. Você não conhece aquelas possibilidades. Você escolheu porque o dentista colocou lá as duas para você escolher. Você precisa fazer aquele tratamento e você escolheu a B, quando na verdade você não foi esclarecido. Então você, dentista, deve informar seu paciente, deve esclarecer o seu paciente das propostas terapêuticas. Se assim você não fizer, você também comete infração ética. Inciso 5 do artigo 11. Constitui infração ética executar ou propor tratamento desnecessário ou para qual não esteja capacitado. A gente volta aqui, nós já comentamos, né? Você não pode propor tratamento para o paciente se aquele tratamento é totalmente desnecessário, se o paciente não precisa daquele tratamento. Se o paciente vai ao seu consultório e pergunta a você se ele precisa usar aparelho ortodôntico
e você nota ali que o paciente não tem nenhum apinhamento, não tem nenhuma maloclusão, não tem nenhum sintoma ou sinal característico presente naquele momento, você não pode dizer para ele que ele precisa realizar tratamento ortodôntico, porque você estará propondo um tratamento totalmente desnecessário. É isso que fala no inciso. Além disso, ele fala também que você não pode propor tratamento para o qual você não seja capacitado. Nós vimos lá na aula da Lei 5.081 que compete a nós dentistas, vocês lembram bem, praticar todos os atos pertinentes à odontologia. Ou seja, eu, como dentista, formado, devidamente habilitado no meu conselho regional, eu posso praticar qualquer ato que esteja no âmbito da odontologia. Porém, você como profissional tem que ter ciência, tem que ter consciência, responsabilidade de saber que nem tudo você é capacitado, embora você possa fazer. Então, você não pode propor aquele tratamento que você sabe não ser capacitado. Pois se porventura acontecer algum dano ali ao paciente, algum erro odontológico, e ele for lhe processar, lhe denunciar num código no nosso conselho regional, ao ser aberto um processo ético, isso pode pesar contra você. Se você não provar que você é capacitado para realizar aquele procedimento, você realmente estará causando um prejuízo para você mesmo como profissional. No próximo vídeo nós continuaremos a abordar o nosso código de ética.